Bueno, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje vocês aprenderão realmente como calcular a porcentagem de cabeça. Será que é possível? Garanto para vocês que sim, que até vocês vão impressionar os próprios amigos de vocês. Estão duvidando? Venham comigo até o final. E para começarmos, pergunto para vocês, o que é porcentagem? Não adianta a gente saber cálculo de cabeça se a gente não sabe do que a gente está falando. Então pergunto, o que é porcentagem? Aí eu trago uma curiosidade para vocês, né? E vocês sabiam que 20% das pessoas não conseguem acordar cedo? Pois é, 20% das pessoas. Mas daí pergunto para vocês, o que significa essa informação que 20% das pessoas não conseguem acordar cedo? Então, como vocês estão vendo aqui, 20% é a mesma coisa que 20 por 100. Então, e ele é representado assim em fração mesmo. Então, 20% é 20 por 100. O que significa em termos práticos de informação? Que a cada 100 pessoas, 20 pessoas não conseguem acordar cedo. Então, é isso que significa. Quando vocês ouvirem falar a palavra 20%, o número 20%, significa que a cada 100 pessoas, 20 não conseguem acordar cedo. Se fosse 30%, a cada 30 pessoas não conseguiriam acordar cedo, mas como neste caso, 20 pessoas a cada 100 não conseguem acordar cedo. E agora que você já sabe o que é porcentagem, como podemos calcular de cabeça? Para cálculo de cabeça, o mais importante que eu digo para vocês é saberem calcular os 10% de qualquer valor. Eu afirmo, se vocês conseguirem calcular 10% de qualquer número, vocês conseguem calcular qualquer porcentagem em função dos 10%. Então, como vocês estão vendo aqui o exemplo, 10% de 80. Como se calcula? Gurizada, é só cortar o zero. Então, 10% de 80 é 8. E 10% de 50? Corta o zero. Então, 10% de 50 é 5. E 10% de 250? Corta o zero de novo. 10% de 250 é 25. E 10% de 400? Corta um zero, 40. E 10% de 700? 70. Por quê? Se corta um zero. E como vocês já viram como é que é a mecânica de cálculo de cabeça de 10%, em cima disso vocês calculam qualquer porcentagem. E como vocês estão vendo aqui, quanto seria 20% de 60? É muito simples. No momento que vocês sabem calcular 10%, vocês calculam 20%. Porque 20% não é 10 mais 10. Então, se vocês calcularem 10%, automaticamente vocês vão ter os 20%. Então, quanto é que é 10% de 60? É 6. E como 20% é 10 mais 10, então é só fazer 6 mais 6, que vai dar 12. Então, 20% de 60 é 12. E 40% de 20? Mesma coisa, calcula em 10%. 10% de 20 é, corta o zero, 2. Como 40 é 10 mais 10 mais 10 mais 10, 4 vezes, então, na verdade, vai ser 4 vezes o número 2. Então, 2 vezes 4, 8. Então, 40% de 20 é 8. E 5% de 20, ó, número quebrado, né? Já não está tão redondo. Como fazer? É barbada. Como, né, vamos pegar 10% de 20, que é 2, que a gente corta o zero ali. 5% não é a metade de 10%? Então, se 10% de 20 é 2, a metade de 2 é 1. Então, 5% de 20 é 1. Simples assim. E para finalizar, gurizada, no caso vamos pegar um número quebrado agora, 30% de 84. Quanto daria 30% de 84? Como a gente está falando de cálculo de cabeça, então normalmente o que a gente faz? A gente quer ter uma ideia do valor, não precisa ser um valor exato. Então, em vez de calcular 30% de 84, a gente pode calcular 30% de 80, um número um pouco menor, mas redondo. Por quê? Calculando 30% de 80, a gente vai achar um valor, mas vai saber que é um pouquinho mais que aquele. Mas, ao mesmo tempo, já tem uma ideia de quanto vale. Então, calculando aqui 30% de 80, quanto é que é 10% de 80? Sempre usando 10% como referência. 10% de 80, corta o zero, é 8. 30%, não é 3 vezes o 10, ou 10 mais 10 mais 10, que dá 30, 3 vezes,
Logo, né, 8 vezes 3, 24. Então, 30% de 80 é 24. Claro que a pergunta é em cima de 84. Mas como deu 24, a gente sabe que vai ser um número acima de 24. Então, a gente tem uma ideia que é próxima a 24 o resultado. Gurizada, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido realmente a calcular de cabeça. Claro, sempre reforçando, esse tipo de coisa de cálculos mentais, tudo, vocês têm que exercitar. Se não exercitar, não adianta nada. Então você tem que praticar. Comecem a praticar só para 10%, de tudo. Só calculem 10%, não interessa o resto. Aí depois de vocês estarem fazendo de cabeça 10%, aí sim vocês partem para 20%, que é 2 vezes o 10, 30%, 40%, 5%, e assim por diante. Certo? Espero que tenham gostado. Valeu!